professor André aqui, hoje para fazer uma aula super especial, uma aula que eu já pretendo fazer há muito tempo, porque na verdade surgem sempre perguntas nas universidades, perguntas nos preparatórios de pré-vestibulares, que tem a ver com esses três países que nós vamos conversar aqui. São eles: Alemanha, Estados Unidos e Japão. Por que eu trago esses três países? Né? Porque esses três países eles foram países fundamentais para que nós possamos entender duas guerras que vão ser muito importantes, fundamentais no século XX, que são a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E esses países, eles são países protagonistas. E por que eu estou dizendo aqui para vocês que esse vídeo aqui, eu tenho pensado em fazê-lo, né, já há algum tempo, para trazer esses países? Porque esses países, no século XIX, que é o século que a gente está trabalhando, né, a gente vem aí falando de imperialismo, revolução industrial, a gente falou na nossa última aula de Revolução Francesa, né, era napoleônica, e esses países, eles são potências que vão emergir justamente no século XIX, que vão surgir com uma importância fundamental para definir o mundo geopoliticamente do século XX. Né? Então, eu acho muito interessante, né, os cursos de história, normalmente história geral, quando a gente está. Quando a gente vem ali até o início do século XIX, a gente só fala de, né, Portugal, Espanha, lá no 16, a gente fala da Holanda no 17, a gente fala da Inglaterra também, né, da Revolução Gloriosa, da monarquia constitucional. Aí a gente fala o 18 praticamente todo da França, né? A gente fala do iluminismo, a gente fala da Revolução Francesa, a gente fala da... A gente até fala dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, que é um processo muito importante, né? Porém, a gente só vem a falar realmente, né, de Alemanha, que se constitui enquanto um país em 1871, já no, né, no finalzinho ali do século XIX, o Japão, que a gente só vem falar de Japão praticamente, né, gente, na Segunda Guerra Mundial, que é um país importantíssimo, né, para definir ali o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a gente não fala também tanto dos Estados Unidos, né? E como que esses países eles emergem no cenário internacional como grandes potências, que são, né? Hoje a grande potência do mundo, econômica, militar, cultural, são os Estados Unidos da América. Então é importante que a gente estude esse país. A Alemanha, por que a Alemanha é extremamente importante? A Alemanha foi definidora, né? Foi ator ali, artífice, né? Das duas grandes guerras, né? Tanto da primeira quanto da segunda. Então, e a Alemanha foi um país, né, que produziu uma intelectualidade para o mundo no final do 19 impressionante. Né? A gente tem intelectuais como Marx, Nietzsche, Freud, o próprio Weber, a gente tem o Einstein na física. Então a Alemanha produziu uma intelectualidade que rompe, né, todas as barreiras, todas as disciplinas, né, tanto filosofia, sociologia, história, física, né? Então é uma potência que vai surgir, que vai emergir ali no 19 e que vai ser fundamental para o mundo, né? Sobretudo do século XX, vai ser definidora do século XX. E o Japão, lá no Extremo Oriente, que a gente sempre esquece de citar o Japão. Então eu quero trazer essa aula com esses três países, que eu vou chamar aqui de potências que vão emergir efetivamente a partir do 19 e vão reconfigurar o mundo e a história como nós conhecemos até então. Tá? Não vou falar das potências tradicionais, que eu chamo de potências tradicionais, que são Inglaterra e França. Tá? Vou trazer as potências que eu vou chamar aí de emergentes nesse novo cenário mundial. E para isso, eu vou começar hoje falando da Alemanha. Tá? Os slides que eu trago aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Tá? O slide sobre a formação da Alemanha, sobre as unificações, ele tem uma parte da Itália e uma parte da Alemanha. Hoje, só falarei da Alemanha, ok? Então vamos lá, me acompanhem aqui nessa viagem, né? Nessa viagem bacana. Deixa eu diminuir aqui a minha câmera para que a gente possa assistir aqui os slides e aqui para que a gente possa discutir um pouquinho desse país importantíssimo que é a Alemanha, né? O Império Alemão que vai surgir ali no 19. Né? Então,
Só um minutinho, tá? O que a gente precisa saber sobre a unificação da Itália e da Alemanha, né? A gente precisa saber, a princípio, né, que esses países eles surgem no século XIX. Né? É até engraçado falar isso, né, porque normalmente, né, a gente acha, né, que a Alemanha e a Itália, né, sobretudo a Itália, por conta do Império Romano, né, são países muito, muito, muito antigos. Né? De fato são, mas eles só se configuram enquanto nação em meados, a Itália em meados do século XIX, a Alemanha já no finalzinho do século XIX. Tá? O que a gente precisa saber aí? Os antecedentes desse fato, quais as condições e causas para a unificação, as diferenças nos processos de unificação, quais os efeitos desse acontecimento, tá? Então, a gente vai discutir também aqui um pouquinho o que define essa tal de nacionalidade. O que vem a ser uma nação, gente? O que é uma nação? Né? Tem gente que tem essa dificuldade, né, de definir o que vem a ser uma nação, né? Uma nação é só um documento que comprova que a gente veio de algum lugar? Né? O que é essa ideia de nacionalidade? Né? Uma nação ela é composta por o quê? Por um território, por uma língua unificada, por uma raça. Né? Se acreditava isso no século XIX, né? A ideia de raça no XIX ela é muito forte. Né? Um país ele tem uma bandeira, um país ele tem um hino, como a gente está escutando o hino alemão. São esses símbolos que formam a nação? A nação é algo natural ou é algo construído pelo homem? Né? E a gente vive no século XIX, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, um processo muito importante que é o segundo processo de formação de nações. Lembra que eu falei para vocês? Lá nos séculos 13, 14, 15 e 16, vão surgir Portugal, primeira nação, né, ocidental, Estado-nação. Depois vai surgir a Espanha. Depois vai surgir a França e a Inglaterra, né, já no 15 para o 16. Tá? E o século XIX é um século importantíssimo, porque vão surgir várias nações, inclusive o Brasil. Né? O Brasil é de 1822. Há 2 dias atrás, na última segunda-feira, o Brasil comemorou 198 anos da sua independência. Né? E daqui a 2 anos vamos comemorar 200 anos da nossa independência. E por incrível que pareça, por isso que eu quero dar essa aula aqui de hoje, né? A Alemanha é um país mais novo que o Brasil. Tá? A Alemanha é formada em 1871. Então esse debate dos Estados nacionais, essa criação humana política, né? De interesses geopolíticos, de interesses econômicos, né? Ela também é um fenômeno muito forte no 19, que você vai ver surgir países no continente americano que vão se tornar independentes das antigas metrópoles europeias. Nós vamos ver surgindo países na Europa, né, de um universo que era mais fragmentado, mais feudalizado, descentralizado, como da própria Alemanha, como na Itália. Né? Nós vamos ver surgir nações, né, estados-nações fortes também no Oriente, e é isso que a gente vem discutir aqui, tá? Bom, então vamos lá. Então essa discussão sobre o Estado-nação, ela é uma discussão muito importante, tá? Você pode pensar no fato de nascer no Brasil, você está certo, mas por quê? Falamos o mesmo idioma, o território é independente, ele é soberano, né, a ideia de soberania, a legislação é única, né, as leis, né, que existem aqui no Brasil são as mesmas aqui no Rio de Janeiro, como no Acre, como lá no extremo sul, né, lá no Rio Grande do Sul, certo? Apesar de ser multicultural, temos uma identidade como costumes e atitude. Isso tudo forma uma nação. Então, após a Revolução Francesa, surge na Europa o nacionalismo. Lembra que eu falei muito da questão do nacionalismo na última aula, né? Até abrir a última aula ao vivo com o hino da França, a Marselhesa, né? Então, o nacionalismo ele vai ser um fator importante para a formação dessas nações, desses estados-nações, tá? Influenciando os estados que formaram a Alemanha e a Itália. Eles possuíam traços em comum, porém eram separados politicamente.
a busca pela identidade e a valorização do nacionalismo foram estratégias usadas pela unificação. Em outras áreas, gente, né, na literatura, por exemplo, a literatura do século XIX, praticamente de quase 70% do século XIX, é o romantismo, né? O romantismo que está totalmente, né, inserido nessa estética do nacionalismo. É o romantismo que, através da arte, da pintura, da literatura, né, de outras expressões artísticas, que vai construir a identidade da nação, que vai dar cara, que vai dar traços à nação. Então é fundamental, né, que um país que surja, que ele se apresente enquanto um produto também estético, né, um produto da literatura. Então é importante unificar a língua. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu trabalho no colégio alemão, né? O que se fala na Alemanha, hoje, no século XXI, é o que a gente chama de alto-alemão. Mas, porém, apesar da Alemanha ser muito menor, né, territorialmente que o Brasil, lá existem diversos idiomas. Tá? Como o pomerano, por exemplo, existem diversos idiomas. E o alemão, então, ele é o idioma, né? Ele é o idioma imposto pelo Estado-nação para que a nação tenha um idioma oficial. Então, essa é a ideia, né? Quando você vai criar uma nação, esse idioma precisa ser oficializado. E quem vai fazer esse trabalho de oficialização é a literatura e, sobretudo, com o movimento, né? Com a escola literária conhecida como romantismo no século XIX. Né? Lembrando para vocês que aqui no Brasil, por exemplo, né, o romantismo ele teve uma fase que foi a fase do quê? Da fase do indianismo. Então, o Brasil ele precisava buscar na sua história aquelas figuras que eram fundamentais, né, para a construção do Brasil. São os autóctones, os povos daqui, que originalmente viviam nessas terras, que eram os índios. Então, você constrói toda uma literatura para exaltar o índio como elemento nacional, diferente do português, né, e marcar a nossa nacionalidade. E todos esses símbolos precisam ser, dentro da ideia do romantismo, né, amalgamados, ou seja, meio que misturados, né, formando ali a massa da identidade nacional. Esse é um processo muito complicado, porque é um processo que produz hegemonia política, né? E todo processo que produz hegemonia política, você tende a excluir outros traços, né, da nação. Então, você vai prevalecer o ideal de construção da nação. E todo esse ideal vai se passar pela pergunta o que é o Brasil, o que é a Alemanha. Então, por exemplo, a Alemanha ela tem um ideal, né, construído no seu folclore, nas suas tradições, numa ideia de raça, né, que vive naquela região. Então, tudo que for contrário a isso vai ser excluído. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? A unificação representaria para a crescente burguesia o caminho para o fortalecimento, expansão e integração dos mercados. Né? Então, a ideia de nacionalismo, gente, ela está totalmente junta da ideia de capitalismo. Por quê, gente? A burguesia, essa classe social, ela deseja, né, integrar os mercados internos, né, para que você não precise passar de uma província para outra, de um lugar para outro e ter que pagar impostos. E também, né, outra coisa importante, quando você consegue integrar o mercado interno, tá, para lucrar, tudo isso é pensado como lucro, né, gente? Quando você consegue integrar esse mercado interno, o que vai acontecer? Né? Você vai sair para o restante do mundo, para conquistar as demais partes do mundo, num processo que a gente já estudou aqui, conhecido, né, historicamente como imperialismo. Beleza? Bom, a unificação italiana e alemã, o Congresso de Viena contribuiu para intensificar o sentimento nacionalista. Vamos lá, gente. O que foi o Congresso de Viena? Quando Napoleão, finalmente no Império Napoleônico, ele é derrotado pelas forças, né, internacionais, né, liderados ali pela Inglaterra, o que vai acontecer? O mapa da Europa ele vai ser reconstruído. Né? Então, o reino da Espanha vai voltar a ser do rei da Espanha, o reino de Portugal vai voltar a ser do rei de Portugal. E toda essa região que a gente tem aqui no centro, ó, que é a Alemanha, tá vendo? Existiam vários reinos. Tá? A gente tinha a Saxônia, a Baviera, a gente tinha aqui, ó, o reino da Prússia, que era o mais importante de todos, o reino de Hanover, né? Então você tinha diversos reinos aqui. E
O Congresso de Viena ele vai estabelecer que essas nações devem ficar fortes. E por que essas nações deveriam ficar fortes? Né? Porque para evitar uma nova expansão, né, de algum desses impérios poderosos, né, os impérios tradicionais. Para que não acontecesse de novo, né, o Império Napoleônico que tomasse toda a Europa. Né? Então, olha que interessante aqui. Vamos perceber uma coisa aqui no mapa. Olha que interessante. A Alemanha, o que a gente conhece como Alemanha hoje, né, que ela é bem menor que isso aqui, porque nesse mapa aqui, territorialmente aqui nessa linha preta, né, a gente tem a Polônia, tem parte da Áustria, né? O que a gente tem aqui? Eu quero que vocês percebam que a Alemanha está numa espécie de corredor, que na Segunda Guerra Mundial vai ser chamado do corredor polonês, né? Por que corredor? Porque ela fica no meio de dois impérios tradicionais muito fortes, que são a França, da era napoleônica, da Revolução Francesa, e ela fica também perto do Império Russo, onde o Napoleão perde a guerra. Então, esses territórios, esses reinos, né, fragmentados, eles estão entre dois impérios tradicionais muito poderosos, fora que você tem o país mais importante do mundo, que é a Inglaterra, que está aqui em cima. Né? Então, é uma região muito importante, é uma região de passagem muito importante. E também, esses territórios fragmentados, claro que para a França e para a Rússia, né, e também para a Inglaterra, era melhor que eles ficassem fragmentados, porque juntos eles se tornariam muito mais fortes. E como a gente vai ver já já, quando a Alemanha se forma, enquanto nação, realmente ela vai se tornar ser uma nação muito poderosa. Até porque isso aqui é uma região muito rica, né? É rica em minérios, rica em matéria-prima, né? Com uma burguesia ascendente, com um mercado consumidor importante. Né? Então não era de interesse da França, dos impérios tradicionais, da Inglaterra e da Rússia, né, que a Alemanha se unificasse. Beleza? Então vamos lá. Vamos devagarzinho aqui, que aí a gente consegue entender melhor. Né? Então, após a derrota de Napoleão e o fim do seu império, surge com a necessidade de organizar os territórios. A divisão não obedeceu nenhum critério social, cultural ou da população. Os principais países participantes do Congresso de Viena foram a Áustria, a Inglaterra, a Prússia e a Rússia. Tá? Bom, como é que vai se dar o processo de unificação da Alemanha? Dentro de um contexto mundial que está se discutindo ali o nacionalismo e o Congresso de Viena. Vamos falar agora somente da Alemanha, tá? Então a Alemanha, olha só, olha o que existia antes da unificação da Alemanha. Nós tínhamos um reino, né, que era o reino mais poderoso. Nesses processos de unificação, gente, normalmente você tem um dos reinos que é o mais rico, é o mais poderoso, que é o reino aqui, no caso, é o da Prússia. Mas nós tínhamos a Baviera, né, nós tínhamos a Saxônia, né, nós tínhamos Hanover, né, Holstein, nem sei se eu estou pronunciando correto, né? Que vergonha, né, gente? Eu trabalho no colégio alemão e eu não sei pronunciar corretamente, né? E olha como que ficou a Alemanha depois, né? Essa Alemanha aqui é a Alemanha de hoje, tá? A Alemanha do século XXI, tá? Mas olha como que ela era no 19 maior, né? E ela é o corredor entre o Império da França e o Império Russo, beleza? Até aí tudo bem? Então vamos lá. O Congresso de Viena formou a Confederação Germânica, olha só, uma confederação dos povos germânicos, constituída por 39 estados, a maioria sob o controle da Áustria, tá? Temos uma foto aqui do Congresso de Viena. A economia prussiana, olha como que a Prússia ela era importante, né? Era essencialmente comercial e pensando em ampliar, facilitar essa prática, criou o Zollverein. Vamos lá, isso aqui é uma palavrinha muito importante, Zollverein, em 1834. O que foi o Zollverein? Lembra que eu acabei de falar da importância da integração econômica desses 39, né, estados e regiões, né? Bom, o Zollverein foi um acordo entre os estados da Confederação, onde era eliminada as taxas alfandegárias, ou seja, o imposto pela circulação de mercadorias. Então, o que vai acontecer? Dentro do território alemão, não vai haver a necessidade de se pagar, né, impostos para a circulação de mercadorias. Lembra que eu acabei de falar para vocês, né, que
a Alemanha ali, ela tinha um mercado interno, né, consumidor muito forte, né? E então a burguesia, essa classe econômica, né, vai gostar muito desse acordo que ficou conhecido como Zollverein, tá? Então vamos lá. Esse acordo desenvolveu a economia, surgindo estradas, indústrias metalúrgicas e outras, tendo à frente a Prússia. A Áustria, ameaçada, reage contra Zollverein, levando a Prússia à modernização militar e a busca do apoio burguês e dos grandes proprietários. O que vai acontecer aqui, gente? A Áustria, né, ela exercia ali um papel de influência sobre a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro. Né? E o que vai acontecer? A partir do momento que a Áustria começa a perceber que a Prússia, né, ela começa a enriquecer muito, né, você vai ter uma série de guerras entre Áustria e Prússia, tá? Durante o século XIX, um pouco antes da unificação da Alemanha. O que vai fazer com que a Prússia se militarize. Uma das principais características da unificação da Alemanha é justamente a sua militarização. A Alemanha ela vai ser construída enquanto um Estado militar, né? Enquanto um Reich, né? Que vai ser muito importante para a gente entender já já. Tá? Então, essa união econômica foi o primeiro passo para a unificação dos estados. Tá? A organização militar contou com a liderança de Bismarck, né, que vai ser um importante líder militar e depois um líder político para a formação da Alemanha. Temos aí o Otto von Bismarck, o famoso, né, os famosos capes, né, militares alemães, né, que tem essa coisa aqui em cima. Isso apareceu em questões de prova de Word. Né? Ele acreditava que o caminho para a unificação seria somente através da força. Né? Então, os militares, como eu falei para vocês, tiveram uma importância muito grande no processo de unificação da Alemanha. A Guerra dos Ducados, está vendo? Em 1864, luta entre a Prússia e a Dinamarca pela independência de territórios. A Áustria colabora com a vitória prussiana, interessada nesses estados, porém não atinge seu objetivo. Tá? A Guerra das Sete Semanas, 1866, conflito bélico entre Prússia, tá vendo? Acabei de falar para vocês, e Áustria, que culminou no importante Tratado de Praga, colocando fim à Confederação Germânica. O Tratado de Praga não foi suficiente para concretizar a unificação dos estados alemães. Tá? Ainda existiam obstáculos. Os estados autônomos do Sul e a oposição da França no nascimento de uma grande potência. Acabei de falar para vocês. Qual era o problema da França e da Rússia ali, né? O surgimento de uma potência no meio ali entre a Rússia e a França incomodava tanto os franceses quanto os russos. Essa bandeirinha aqui, gente, né, com essa águiazinha aqui, em preto e branca, amarelo aqui e vermelho, né? As cores da bandeira da Alemanha são amarelo, vermelho e preto, né? É a bandeira do Estado alemão bismarckiano, né? Também conhecido como Segundo Reich, tá? Bom, a Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra aí entre França e Prússia vai ser fundamental para a unificação da Alemanha. Bismarck cria uma situação para iniciar o conflito com a França. O trono espanhol fica vago e o sucessor é o primo do Kaiser Guilherme Napoleão III. O Kaiser Guilherme, perdão. Napoleão III exige que o convite não seja aceito. O que acontece? Lembra que a gente já falou isso aqui também? Essas casas reais, gente, elas são todas muito próximas, né? Um é primo do outro, e quando vaga, né, como teve lá na União Ibérica, né, século XVI, quando o trono fica vago, é muito comum que o príncipe, o imperador de outro estado, né, ele vá assumir, tá, esse trono. O trono espanhol fica vago, né, e o sucessor mais próximo, né, do rei espanhol, né, é o Kaiser Guilherme. E, né, Napoleão III, governante de França, né, não vai aceitar isso. E vai começar uma guerra entre os dois países. É publicado por Bismarck uma versão diferente do despacho da resposta original. Tá? Então Bismarck ele vai fazer de tudo para fazer uma guerra contra a França. A França considera a resposta uma ofensa e declara a guerra à Prússia, que vence com superioridade militar. Olha que impressionante, gente. A Prússia, né, a futura Alemanha, até porque os alemães são chamados de prussianos, né, ela vai vencer uma guerra contra o principal exército do continente europeu, o francês. Então não é pouca coisa. Houve a união dos estados do norte e do sul, na Alemanha,
envolvidos pelo sentimento de nacionalismo. O Tratado de Frankfurt tira o domínio francês de territórios e o pagamento de indenizações aos vencedores. Gente, essa guerra ela vai ser fundamental porque a França vai perder para futura Alemanha, né, para a Prússia, regiões importantes como a Alsácia e Lorena, que vão ser regiões que vão estar envolvidas, né, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Essa questão ali fronteiriça entre França e Alemanha vai ser sempre um problema, tanto para a Primeira quanto para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então aí olha como que a linha do tempo se dá na unificação da Alemanha. Em 1834 a gente tem a criação dos Hohenheim, em 1864 a Guerra dos Ducados, em 1866 a Guerra das Sete Semanas, 1866 fim da Confederação Germânica, 1870 Guerra Franco-Prussiana e 1871 finalmente surge a Alemanha enquanto um Estado-nação e chamada de Segundo Reich. Eu sei que vocês estão curiosos, todos os alunos me perguntam isso. Professor, por que Hitler cria o Terceiro Reich? Professor, aonde que fica o Primeiro Reich? Né? Todo mundo fica com essa dúvida. Se o Segundo Reich é o que forma a Alemanha de Bismarck, em 1871, qual é o Primeiro Reich? Né? Gente, né? Nós temos a formação do Primeiro Reich, a palavra Reich em alemão significa império, né? Primeiro império germânico, franco-germânico, né? Ele se dá ali durante a Idade Média, tá? Durante ali a fragmentação e expansão do Império de Carlos Magno, né? O Império Carolíngio, né? E você tem a formação do Primeiro Reich, tá? Do Primeiro Reich alemão, né? Que a gente chama de alemão hoje em dia, tá, gente? O Segundo Reich é esse aí, que é o de Bismarck, em 1871, e o Terceiro Reich, lá na Segunda Guerra Mundial, né, constituído pelas lideranças nazistas de extrema-direita. Tá? A unificação da Alemanha, olha que legal aí, vocês têm um resuminho, que é muito interessante. Ó. Prússia, desenvolvimento, burguesia, revanchismo, Bismarck, Hohenheim, Reich, Áustria. Então, ó, formando a palavrinha Alemanha. Então, a Prússia, né, foi o principal estado, era o estado mais rico, mais interessado na unificação. Houve o desenvolvimento, né, industrial da Alemanha, né, e também militar. A burguesia alemã estava interessada nesse processo. Havia um sentimento de revanchismo contra a França, né, sobretudo. Bismarck, né, foi um elemento fundamental para a unificação da Alemanha. Os Hohenheim, né, que é o processo de unificação interna e econômica, foi muito efetivo, e após tudo isso surge o Segundo Reich, e a Áustria era a principal inimiga aí da nossa Alemanha. Antes de 1871, a Alemanha não era propriamente um país, mas um território politicamente dividido em 39 pequenos estados. Porém, desde 1834, o seu mercado encontrava-se unificados através dos Hohenheim. E foi sobre essa base que se construiu o Império Alemão em 1871. Tá? Bom, aqui a gente tem algumas questõezinhas, vou deixar aí para vocês, tá? Vou deixar depois aí para vocês fazerem na descrição dos vídeos, tá? O slide, você tem questões aí importantes sobre a unificação italiana. Alemã, né? Gostaram, gente, da Alemanha? Vamos lá, vamos prosseguir, porque a ideia é falar de 3 países nesse videozinho aqui. Se ficar muito grande, depois, durante a live de amanhã, dia 10 de setembro, eu paro com vocês, né, converso com vocês e explico melhor na live as dúvidas que surgirem. Beleza? Então vamos lá? Agora vamos falar do Japão, antes de falar dos Estados Unidos, né? Eu quero terminar falando dos Estados Unidos, tá? Vamos lá falar do Japão, vamos falar ali da era Meiji no Japão, né? A era de crescimento, de expansão do Japão enquanto potência, né? A princípio oriental, né? E futuramente uma potência internacional, né? Durante a Segunda Guerra Mundial até hoje, né? O Japão se configura, né, se apresenta ali no grupo dos 6 países mais ricos do mundo, né, ou G6 ou G7, tá? Tanto faz. Bom, a fragmentação, o Japão tinha um território, né, gente, também fragmentado, né, descentralizado, não era um Estado-nação propriamente dito, tá? O que vai acontecer aqui no Japão, né? Nós vamos ter a fragmentação e divisão em shogunatos e feudos, chefiados pelo
daimyo, ou os samurais. Nem sei se eu estou falando correto, tá, gente? Se eu não falo alemão, muito menos japonês, tá? Desculpe a brincadeira, mas é a realidade que o professor está trazendo para vocês, tá? A unificação do Japão, né, ela vai se dar no século XVII, sob o governo do clã Tokugawa. Né? Essa expressão sokoku, né, significa país fechado. O Japão ele não fazia, né, acordos, ele não tinha relações com nenhum outro país. Né? Ele era uma ilha ali, fechadinho, né? Ele só tinha poucas relações com alguns países, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, né? Mas os portugueses, eles já no século XVI, eles chegam ao Japão, né? O primeiro império global, gente, é Portugal, né? Então somente Portugal, as missões religiosas, né? Os jesuítas, né? E a Holanda, as missões comerciais, tiveram contato com os japoneses, tá? Até praticamente o século XIX. Bom, meados do século XIX, o que vai ocorrer? O desembarque de americanos no Japão. Esse desembarque de americanos no Japão, gente, ele está muito bem representado no filme O Último dos Samurais, tá? Depois vai aparecer aqui o slide, né, na nossa aula de hoje, que vai falar um pouco desse filme aí, que é importante para vocês entenderem esse processo aí já no 19, tá? Bom, a gente vai perceber o fortalecimento da abertura do Japão, né, antes isolado do Ocidente, tá, através do Tratado de Kanagawa. Tá? Então, a partir desse tratado, o Japão vai se abrir para o mundo. Tá? Vai se abrir, sobretudo, para o Ocidente. Lembrando a vocês, né, gente, que vocês têm que pensar, né, num globo. Tá? Pensar na dimensão de um globo e não na dimensão de um como é que eu vou dizer? De um planisfério, né? A gente tem que pensar num globo. Então, numa dimensão de globo, o Japão fica próximo à região, né, da costa oeste dos Estados Unidos, tá? Perpassando ali pelo Pacífico, tá? Bom, então você vai perceber, a gente vai perceber ali a desintegração acelerada do sistema feudal. Né? O feudalismo ele vai, né, se enfraquecer no Japão, tá? E a gente vai perceber também no século XIX o encerramento do domínio do Tokugawa. Né, dos samurais. Né? Bom, a Era Meiji. Essa Era Meiji é a era, gente, de crescimento industrial do Japão. Né? O Japão vai criar uma infraestrutura, né? Vai criar ferrovias, portos, que estão muito bem representadas realmente no filme Os Últimos dos Samurais. Né? O Japão vai instalar ali, dentro do seu território, né, indústrias de bens e de produção. Né? Ele vai investir bastante na educação para obter uma mão de obra preparada para as novas atividades e investimentos feitos na indústria pelos grupos familiares. Né? É muito comum, né? No Japão, nós temos esses grupos familiares. Né? São esses grupos familiares, tá? que têm, né, de uma certa forma, importância no Japão. Até hoje, né, as empresas japonesas, elas têm nomes de famílias, né? Mitsubishi, Honda, né? São todos nomes de famílias japonesas. Né? Essa integração das famílias, né, dentro do sistema industrial das grandes empresas é impressionante, né, no Japão. Né? Claro, vocês podem dizer assim, não, professor André, mas no Ocidente também nós temos, né, a ideia de famílias, né? A gente tem, por exemplo, Ford, né? A empresa Ford que faz homenagem ao Henry Ford, né? Seu criador, né? Com o nome dele. Tudo bem. Mas no Japão, essa coisa, né, da tradição familiar, ela é muito mais forte, né, do que no Ocidente de uma maneira geral, tá? A ideia de família ela é muito importante na criação do negócio, tá? Bom, esses grupos familiares se tornariam grandes conglomerados. Né? Exemplo aqui da Mitsubishi, da Mitsui, Sumitomo, né? Que são empresas japonesas bastante efetivas. Bom, a Era Meiji, seus pontos negativos. Né? O que o Japão tinha de problemas internos? Né? Escassez de matéria-prima. Né? O Japão é uma ilha, né? Muito escassa em termos de matéria-prima. Tá? O Japão sempre foi um país com uma população muito grande, né? Tanto que Tóquio é uma das maiores cidades do mundo até hoje, uma das mais povoadas cidades do mundo. Né? Então você tinha um inchaço populacional. Então fez com que os japoneses emigrarem rumo a novas terras, inclusive o Brasil. Né? A gente vê uma forte migração japonesa, sobretudo
no início do século XX, escassez de energia e limitação do mercado interno. Né? Então, os japoneses não tiveram outra escolha e foram à procura de novos territórios. Para isso, fortaleceram o seu poder militar. Então, sempre a ideia de um militarismo por trás do crescimento. Aí, tanto no Japão quanto na Alemanha. São histórias bem parecidas. Né? E o Japão, os japoneses eles vão dominar o continente asiático. Sobretudo, né, vão tomar a Coreia, Taiwan, a Manchúria, o norte da China, o nordeste da China, a Indochina, ilhas do Pacífico. Gente, eu sempre comento isso nas aulas, né, que eu falo de povos orientais e, sobretudo, dos japoneses. Existe uma rivalidade política muito forte entre os asiáticos. E outra coisa que é importante, né, da gente mencionar aqui, tem uma importância da gente mencionar. Eu vou até aparecer aqui na tela para efetivar esse discurso aqui. Gente, tem que tomar muito cuidado, até porque é uma falta de respeito, né? Quando a gente vira para alguém, né, e diz que aquela pessoa é tudo japa, né? O brasileiro tem essa mania, né? A gente viu ali aquele fenótipo, né, dos olhinhos puxados, é tudo japa, né? Ou então é tudo China, né? Gente, existe uma imensa rivalidade histórica entre japoneses, entre chineses, entre coreanos. Eles normalmente se odeiam, tá? Estou falando isso porque, na verdade, o surgimento do Japão como uma potência industrial, né, também está ligado a um extremo sentimento de superioridade étnica, de superioridade racial. A palavra raça, eu sempre falo isso aqui para vocês, ela é muito importante no século XIX. E nós aqui no Ocidente, nós temos muito estudos sobre racismo, sobre arianismo, sobre nazismo, sobre nazifascismo, e a gente tem poucos estudos, por exemplo, sobre o surgimento do Japão. E todo o surgimento de um país, né, ele está atrelado ao surgimento de um nacionalismo e de uma ideologia. E essa ideologia do Japão durante a era Meiji também foi calcada numa ideia de raça superior, numa ideia de que eles, japoneses, eram superiores aos seus vizinhos, os chineses, os coreanos. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, até um aspecto diplomático, não é mimimi, né, da gente não chamar todos os orientais de chineses, ou de japoneses, ou de coreanos. Né? A gente primeiro tem que perguntar de onde que aquela pessoa vem, né, porque ela pode se sentir fortemente ofendida por esses fatores que são históricos, né? E o Japão, ele teve um domínio no continente asiático, né, que se baseou numa ideia de superioridade racial, que se baseou em conquista, que se baseou em guerras, que se baseou em estupro desses povos, né, que foram subjugados. O Japão ele foi uma potência regional, uma potência imperialista. Né? Então ele entendia os seus vizinhos como inferiores racialmente. Né? Eu sei que esse termo é horrível, não? É inadequado, mas a gente tem que usar o termo que era usado no século XIX para que evitemos que nós venhamos a cair, né, num anacronismo. Né? A gente não usar o termo de uma época que era usado naquela época. Tá? O conceito de raça é um conceito fundamental do século XIX. Eu vou falar muito desse conceito e dessas ideias na live de amanhã, 10 de setembro de 2020. Tá? E vou querer que vocês estejam lá. Vamos voltar aqui para o Japão. Tá? Então, gente, é importante que vocês percebam, né, que o Japão teve uma forte influência, né, e ele foi um império regional. Né, ele teve políticas imperialistas que eram baseadas no racismo. Tá? Só que toda essa política expansionista, porém, resultaria na quase destruição do Japão, que saiu derrotado na Segunda Guerra Mundial. Né? Após o Japão ter se unido com a Alemanha, o Japão forma o Reich, né, com a Alemanha e com a Itália, são as potências emergentes, que a gente está falando aí contra os Estados Unidos, que é outra potência emergente, né, na Segunda Guerra Mundial, e ter atacado portos de Pearl Harbor. Tem um filme, né, chamado Pearl Harbor, né, o abrigo da pérola em inglês, né, no Havaí. A resposta dos norte-americanos chegou da pior maneira possível. Que resposta foi essa? Né? Que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. As 2 bombas atômicas no território japonês. Né? Mesmo arrasado, após o término da Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou a segunda maior potência mundial. Essa recuperação ficou conhecida como milagre japonês. Tá?
O início do processo de industrialização do Japão só ocorreu em 1868, com o fim de um império chamado Shogunato. O novo reinado foi mundialmente conhecido como Era Meiji, né? O Japão viveu um novo momento após a Segunda Guerra Mundial, quando recebeu maciços investimentos dos Estados Unidos, principalmente em tecnologia. A tradição da honra japonesa foi primordial para a industrialização. O Japão, que é conhecido hoje como um dos países mais tecnológicos, né, do mundo, e, sobretudo, tecnologia de alta capacidade, né? Tecnologia de primeira, de ponta, mesmo estudos, né, de ponta, robótica, né? Os japoneses dominam, né, essa tecnologia como poucos, né? E rivalizam, inclusive, com os Estados Unidos. Nos anos 80, né, gente, o Japão ele chegou a comprar algumas empresas americanas, né? Existia um sentimento nos anos 80, 1980, né, de nipofobia por parte dos americanos, né? Os americanos tinham muito medo dos japoneses, né? Por eles serem esse povo extremamente educado, né? Educado que eu estou dizendo de educação mesmo, né? Educação básica, né? Educação superior, né? É um dos poucos países do mundo que você tem uma maior parte da população com nível superior, né? Majoritariamente, tá? Olha o filme que eu falei para vocês, Tom Cruise, O Último dos Samurais, né? Em referência aí ao Japão, essa potência, né, militar que se forma no final do século XIX. É importante também dizer isso aqui, né? O Japão vai vencer uma guerra contra a Rússia em 1904 pela região da Manchúria, a região ali da Coreia, né? Então o Japão, apesar de ser uma potência emergente, já no início do século XX vence uma guerra contra uma potência tradicional, assim como a Alemanha venceu contra uma potência tradicional, que era a França, né? Olha o hino japonês aí, ao fundo aqui da minha voz, tá? Então o Japão é esse país importante. E outra coisa, né, como que eu mencionei para vocês, né, que vocês têm que perceber aqui, né? Então, gente, perceber o mundo, né, não como um plano, como a gente está acostumado a ver como um plano, né, mas como realmente um globo. Os Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, está aqui a Califórnia, eu vou falar já da Califórnia, é uma região mais rica dos Estados Unidos, tá? Ela tem aqui, a saída para o Pacífico, o Japão está aqui, né? Então, por isso que Estados Unidos e Japão eles estiveram metidos, né, em conflitos durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo por conta, né, do domínio aqui dessa região do Pacífico, beleza? Que é uma das regiões mais importantes de intercâmbio comercial do mundo hoje, no século XXI, né? Sobretudo por conta do desenvolvimento do Japão e da China hoje, né? Como uma grande potência industrial do mundo, tá? Até hoje, tá? O oceano mais importante do ponto de vista comercial é o Atlântico, tá? Que liga as Américas, a Europa e a África, né? Mas o Pacífico cada vez ganha mais força, tá? Então a gente tem que pensar assim, para sair daquela ideia do plano, né? Até porque eu morro de medo dessas coisas, né? Hoje tem muitas pessoas no mundo que acham que a Terra é plana, né? Por isso que eu faço questão de lembrar que ela é esférica. Belezinha? Então, beleza. Vamos lá. Agora vamos para os Estados Unidos, né? A formação da grande potência do mundo, né? Durante os últimos 100 anos, né? Os Estados Unidos se tornam a grande potência do mundo em 1918 e são até hoje a maior potência do mundo, né? Há alguns historiadores que discutem aí a emergência da China, há alguns que dizem que a China já em breve vai ser a maior potência do mundo, né? Mas há uma série de discussões. Já falei aqui para vocês, né, que eu vou fazer um vídeo sobre China e nós vamos discutir, mais discutir do que ter certeza, né? Mais discutir do que ter razão, até porque é um problema, né, analisar o futuro, né? O historiador, ele tem muito conforto com o passado, né? Quando a gente fala do futuro, a gente já fica meio desconfortável, né? Porque a gente não quer fazer grandes previsões e nem somos tão habilidosos com isso, né? Confesso a vocês. Bom, então vamos lá falar dos Estados Unidos, né? Vamos falar aí da Guerra de Secessão, a famosa Guerra de Secessão. Eu prefiro o termo, tá? Guerra Civil Americana, tá? Eu acho que o termo é melhor do que o termo Guerra de Secessão, tá? De qualquer forma, após essa Guerra de Secessão ou Guerra Civil, os Estados Unidos da América
né, vão se tornar uma grande potência, primeiro regional, dominando a América Latina, né, e depois mundial, a partir da sua participação fundamental para pôr fim à Primeira Guerra Mundial. Temos aqui o hino dos Estados Unidos, né, conhecidíssimo, até porque é o hino mais tocado em Olimpíadas, né, em competições esportivas, nas quais eles são potência também, né, e a bandeira dos Estados Unidos, que é a famosérrima, né. Bom, e o fortalecimento dos Estados Unidos enquanto nação, ele é fundamental a partir da Guerra Civil Americana. Gente, aquele país, né, que a gente vê surgir com a independência dos Estados Unidos e da Inglaterra no século XVIII, um século antes aí da Guerra Civil, né, a Guerra de Secessão, né, ainda é um país sem uma configuração nacional, né? Porque, na verdade, existia o norte dos Estados Unidos, que tinha algumas características específicas, e o sul dos Estados Unidos, que tinham características totalmente diferentes, não é isso? A gente sabe disso, né? Então, tem esses fatores aí complicadores, né? Digamos assim, certo? E os Estados Unidos ele vai sair dessa guerra civil, né, como realmente uma nação realmente, né, integrada, realmente com uma vocação própria, tá? Mas antes de eu discutir a vocação, vamos discutir essa guerra civil, essa guerra de secessão, tá? Bom, a guerra de secessão foi um conflito militar que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 1865, sendo os estados do sul contra os estados do norte. Vamos falar disso aqui, né? As causas ali, né? Bom, por que o norte e o sul dos Estados Unidos são tão diferentes? A gente tem que lembrar, gente, a gente sempre lembra, né? Naturalmente, que os Estados Unidos foram colonizados, né? Majoritariamente, sobretudo a região das 13 colônias, né? Pela Inglaterra. Mas os Estados Unidos que a gente conhece hoje, né, com a configuração territorial dele hoje, que sai lá do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, né, dos maiores territórios do mundo, né, os Estados Unidos, eles foram colonizados na sua totalidade territorial por três potências, principalmente, né, pela Inglaterra, pela França e pela Espanha, né? Até porque após essa guerra de secessão, os Estados Unidos vai tomar algumas terras do México, né, que pertenciam ao Império Espanhol. Estados Unidos vão comprar algumas terras também do México, vão comprar terras da Espanha, vão comprar terras da França, sobretudo a região da Louisiana, né, aqui nos Estados Unidos, né? Por isso que os Estados Unidos é um país muito interessante. Então você tem na Califórnia você tem Los Angeles, né, que é uma cidade com nome espanhol, né? Lembrando a vocês, né, propriamente Nova York, primeiramente, né, foi o domínio dos holandeses, né, no final do século XVI, né, até o final do século XVI, Nova York era a nova Amsterdã, tá? Então é um país, né, se a gente pensar nos Estados Unidos com a configuração territorial de hoje, né, ele não foi somente, né, colonizado pelos ingleses, tá? E esses modelos de colonização foram totalmente diferentes. No sul dos Estados Unidos, eles tiveram uma colonização muito mais parecida com a nossa, né? Com a colonização do Brasil, da América Latina de uma maneira geral, né? Que é aquela colonização baseada na ideia de plantation. O que é a plantation? Eu sempre falo isso para vocês. É a ideia do tripé. Mão de obra escrava, produção monocultora exportadora e tendo como base os latifúndios, as grandes extensões de terra, tá? Por isso que nós vamos falar coisas muito também importantes aqui sobre o racismo nos Estados Unidos, sobretudo no sul dos Estados Unidos. Então, no sul dos Estados Unidos, nós tínhamos ali as colônias de exploração. Vou usar esse conceito da historiografia tradicional, tá? A gente tinha um clima quente, solo fértil, ideal para o cultivo de tabaco e grandes plantações. No norte, o clima era frio e o solo rochoso, tá? A gente tinha indústrias e comércio. Então eram modelos totalmente diferentes. O norte industrializado, o sul com o modelo de colônia de exploração, tá? Baseado na escravidão, tá? E existia uma questão fundamental para com a escravidão, né? O norte, eles combatiam a escravidão, tá? Eles eram contrários à escravidão, e o sul eles queriam manter a escravidão. Por isso que a gente vê, né, a existência de vários movimentos racistas e a persistência, né, de um racismo nos Estados Unidos
que a gente viu, né? Que combinou com episódios em 2020, como o do George Floyd, né? E outros, né? Que perduram até hoje a existência de grupos de extrema-direita, né, baseados em ideais supremacistas, como a KKK, a Ku Klux Klan, tá? Bom, a gente tem ali Boston, Filadélfia e Nova York como cidades fundamentais desses Estados Unidos, que era totalmente diferente, né, do norte para com o sul. Em 1850 e 1860, né, a gente tem a imigração intensa no norte, né, muitos imigrantes vindo da Europa. Tá? A economia sulista baseada na escravidão e a economia nortista o uso de mão de obra imigrante. Os Estados Unidos ele tem praticamente boa parte da sua população. Gente, se a gente pensar no século XIX, a maior parte da população americana é de imigrante. Né? Os Estados Unidos é um povo de formação imigrante. Por isso eu acho muito interessante, né, quando a gente vê, quando a gente percebe surgir nos Estados Unidos da América regimes de extrema-direita, governantes de extrema-direita como Trump, né, que coíbem a imigração, que querem construir muros, né, para coibir essa imigração. Eu acho muito interessante, porque os Estados Unidos é um paradoxo, né, é uma contradição, porque os Estados Unidos ele foi um país, né, majoritariamente construído por imigrantes. Né? E eles, agora, nesse momento, né, não querem mais os imigrantes. Né? Isso é um paradoxo em si para com a própria história dos Estados Unidos. Tá? Bom, o solo livre, trabalho livre e homem livre no norte. Tá? A cultura conservadora e tradicionalista mais para o sul. Tá? Então, são dois países, né, que existem num só, né? E algum teria que morrer para surgir o outro, né? Uma coisa mais unificada. Então, no início do século XIX, os nortistas desenvolveram pensamentos abolicionistas, que eu acabei de falar para vocês. O norte era contra a escravidão, tá? E eles vão defender a abolição. Então, é um compromisso de 1850, o Ato de Kansas, em Nebraska, né, 1854, para pôr fim, né, à escravidão nos Estados Unidos. E vão ocorrer revoltas populares em 1856 contra a escravidão. Tá? Partido Republicano, né, ele vai ser ali fundamental, né, por esse aspecto mais conservador da política americana. Tá? Vai acontecer uma divisão do partido em 1860, né? E a vitória de Abraham Lincoln e o início da guerra. Lincoln tem uma importância fundamental para o início da Guerra Civil. Né? Por quê? Abraham Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos em 1860 com 1.866.452 votos. Os sulistas não o apoiaram, pois Lincoln era declaradamente favorável à libertação dos escravos no Sul. Tá? Então, a eleição do Lincoln é fundamental para que a gente compreenda, tá, a guerra. Tá? Esse presidente ele vai ser eleito numa eleição muito disputada, né, e o Sul vai rechaçar a sua eleição. Tá? Bom, a gente tem a divisão ali dos estados confederados, que são 11 estados, e os estados da União, que são 23. Quem são os estados confederados? Tá? São os estados do Sul. Nós temos ali a Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Geórgia, a Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas e Tennessee. Estados do Norte, Virgínia Ocidental, separada da Oriental em 1861, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, Nova York, Vermont, Pensilvânia, Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois, Missouri, Iowa, Wisconsin, Michigan, Minnesota, Kansas, Oregon e Califórnia, tá? Então, olha como que se configuraram ali, ó. A União tá nessa cor. Ó, homem é péssimo pra cor, né, gente? Vou chamar de salmão, tá? Sei lá, uma coisa meio rosada, assim, salmão. Aqui são os estados do norte, a União, né? Nós temos aqui, ó, em verde, né, a Confederação Estados do Sul. Aqui, né, nessa cor mais clarinha aqui, ó, são estados da União, porém, que defendiam o escravismo. Se vocês perceberem, tá o Missouri, Kentucky, né, e a Virgínia, apesar de estarem na União, eles estão justamente na fronteira com os estados do Sul. Então tem muito escravista aqui ainda, né? Beleza. Tá? As bandeiras desses estados, ó, a bandeira da Confederação, que é essa bandeira aí com uma espécie de X, né, com as estrelas, e a bandeira tradicional dos Estados Unidos, né, que é a da União, que vai ser a parte vencedora aí
da querela, né? Da guerra, né? A Guerra de 1861, início da Guerra, 12 de abril, ataque ao Forte de Sumter, na Carolina do Sul, né? As batalhas de Bull Run, né? As regiões de batalha aqui. Não quero me prender muito às batalhas em si, né? Que isso não é muito importante, tá? Mas quero mostrar aqui para você, ó, as guerras, as cenas, tá? O que vai acontecer? Ao final da guerra vai ser proclamada a emancipação dos escravos, né, assinada por Lincoln, no 1º de janeiro, assegurava a liberdade de todos os escravos dos estados confederados ainda em rebelião, abrindo caminho para a abolição da escravidão em todo o país. A Batalha de Gettysburg, né, ocorrida entre 1 e 3 de julho de 63, nos arredores e dentro da cidade de Gettysburg, na Pensilvânia. Tá? A guerra aqui, ó, não quero falar muito da guerra, mas eu quero falar sobretudo das consequências. Né? A morte de Abraham Lincoln, né, 15 de abril de 1875, em Washington, nos Estados Unidos, foi morto por John Wilkes Booth durante uma peça no Teatro Ford. Ele é assassinado. Né? Ele é assassinado. É um dos, né, presidentes que marcam pelo seu assassinato. Né? Assim como também nós vamos ter o caso ali nos anos 60, né, do Kennedy. Tá? E um cara, né, que foi assassinado por sua luta contra a escravidão. Isso vai marcar bastante. Né? As consequências da morte, da guerra. Muitas mortes, abolição da escravidão, mudança na política econômica. Então, os Estados Unidos agora eles vão ser um país eminentemente industrial. Por isso que eu quero que vocês entendam, gente, que os Estados Unidos só pode surgir enquanto potência industrial e potência regional, né, no continente americano, a partir do momento que ele se define se ele vai ser um país de modelo do sul ou do modelo do norte, se ele vai ser um país agrário ou se ele vai ser um país industrial. Tá? A guerra define que os Estados Unidos vão ter essa vocação industrial. Por isso que eu acho que é uma consideração importante eu trazer isso para vocês. Tá? Mudança na política econômica, expansão no mercado interno. Os Estados Unidos tinham uma grande população. Avanços tecnológicos e industriais. Ó, a população dos Estados Unidos era de 30 milhões em 1865 e passa para 90 milhões de pessoas em 1914. Olha que interessante, né? Então, os Estados Unidos crescem o seu mercado interno. Algumas curiosidades aqui, tem umas curiosidades legais. Ó. Durante a guerra, quando as tropas voltavam para o quartel, após uma batalha sem nenhuma baixa, ninguém morria, né? Soldados escreviam em uma placa imensa: ou zero, né? Zero killed, né? Zero mortos. Daí surgiu a famosa expressão ok. O ok, né? Que a gente fala ok, né? Que quer dizer que está tudo bem. Legal, né? A saúde dos soldados também era precária, morriam menos soldados em batalha do que por doenças tais como cólera, disenteria, febre tifoide, malária, tuberculose, fratura e deslocamentos nos braços ou nas pernas, resultaram quase sempre em amputação. A maioria dos soldados usavam rifles capazes de atirar apenas um tiro por vez, tendo de ser então recarregados. O processo de atirar, recarregar e atirar novamente tomava um tempo médio de meio minuto, no qual o portador da arma ficava em uma situação extremamente vulnerável. As mulheres tiveram um papel essencial nos hospitais e outros institutos de saúde, entre elas está Mary Walker, uma cirurgiã e única mulher a receber a medalha de honra nos Estados Unidos. Milhares de mulheres atuavam como voluntárias trabalhando como enfermeiras. Então a Guerra Civil ela foi importante também para libertar aí as mulheres para o mercado de trabalho, né? Beleza? Então, são questões aqui muito interessantes. Sobre os Estados Unidos, por isso que eu quero fazer essa pausa aqui, sobre os Estados Unidos temos umas coisas muito importantes para falar aqui, né? Estados Unidos, a partir do final da sua guerra civil, da guerra de secessão, ele vai se configurar como um país, né, de modelo majoritariamente industrial, tá? Mão de obra livre. A escravidão vai ser, vamos dizer assim, terminada, abolida oficialmente, porém, né, no Sul vai ter muita resistência. Né? A escravidão ela vai se configurar como um racismo que chega, né, nos estados do Sul quase a um apartheid. Né? A gente vê ainda nos anos 50 e 60, né, do século XX ali, a existência de banheiros para negros, de banheiros para brancos, cadeiras para brancos e cadeiras para negros em ônibus, em transportes, escolas para brancos, escolas para negros, né? Sempre os negros inferiorizados nesses locais, né, de construção de exclusão, tá? E de estigma. O movimento negro
se configurar fortemente nos Estados Unidos da América, uma coisa importante aí para vocês. E uma outra coisa muito importante, tá? Os Estados Unidos eles vão se formar territorialmente, né, com aquilo que a gente vai chamar de conquista do Oeste, né, que se dá, sobretudo, no século XIX. Né? Os Estados Unidos eles vão ganhar essa configuração territorial no século XIX. Né? Como eu falei para vocês, né, a expansão americana está baseada em algumas estratégias, ou de compras territoriais, como eu já falei para vocês, compras de terras do México, ou em guerras contra o México e conquista dessas terras, né, até que eles chegam na Califórnia. A Califórnia é uma região essencial para essa expansão dos Estados Unidos e para a expansão das suas pretensões imperialistas. Por quê? A Califórnia é uma região muito rica, era uma região muito rica no século XIX, em prata, em ouro e em matérias-primas, né, e matérias energéticas, né, como petróleo também. Tá? Até hoje, a Califórnia é uma região fundamental nos Estados Unidos, porque ali está um vale, que é o Vale do Silício, né, que é muito importante para a alta produção tecnológica dos Estados Unidos. Estão as principais, né, universidades do mundo e várias das principais empresas do mundo. Né? Estudos mostram que se a Califórnia hoje fosse um estado, ela seria o quarto país mais rico do mundo. Né? Então, é uma região realmente de importância fundamental para os Estados Unidos da América. Né? E uma região que fica na costa oeste, né? Que é a costa de mais recente colonização e conquista dos Estados Unidos. Tá? Então, tudo isso é muito importante para que a gente entenda por que os Estados Unidos emergem como potência, sobretudo após o fim da Guerra Civil Americana. Né? É a Guerra Civil que define a sua vocação de país, né, industrial e de país imperialista, né, a partir do século XIX, o imperialismo que ele vai exercer, né, no continente americano. Né? Os Estados Unidos ele vai exercer o imperialismo, sobretudo na América Latina, né, com os seus vizinhos latino-americanos. Perfeito, gente? Então, vamos lá, resumão. O que nós vimos nessa aula de importante? Surgimento de 3 nações emergentes que vão ser potências industriais e atores, artífices importantíssimos para a história do mundo durante o século XX. 2 dessas potências são ocidentais, a Alemanha e os Estados Unidos, uma dentro da Europa e uma na América. Tá? A Alemanha, que vai ser a principal potência industrial já no início do século XX, passando a Inglaterra, inclusive a sua vizinha França, que vai preocupar muito, né? França e Inglaterra. Olha que interessante, né? Eu vou falar nas próximas aulas da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial junta Inglaterra e França, que eram inimigos históricos. Né? Mas por quê? Por conta do medo da Alemanha. Né? Nós vamos ver o surgimento dos Estados Unidos como potência, a princípio, regional, mas os Estados Unidos vai crescer muito, a população americana vai crescer muito, então ele vai ser um país, né, que vai ser realmente um mercado consumidor formidável, né, e a principal potência do mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial e o fim do poder da Europa, né, desse europocentrismo, né, e o Japão, que vai estar surgindo ali como essa potência regional a partir da era Meiji, a partir do seu processo de industrialização, de fim do feudalismo, né, da importância dos samurais, dos shogunatos, né, dessas estruturas feudais, e que vai ser um país fundamental para a Segunda Guerra Mundial, quando ele vai se juntar à Alemanha e à Itália para a formação do eixo. Tá? Essa aula é fundamental, porque a gente não pode chegar numa aula de Primeira Guerra Mundial sem saber de onde que surge a potência dos Estados Unidos, de onde que surge a potência Alemanha e de onde que surge a potência Japão, né? Para que a gente possa discutir os caminhos aí do que o mundo vai tomar durante o século XX. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido muita coisa, mas a gente vai, né, nas próximas aulas aumentando essas discussões aqui. Me deu muito prazer fazer esse vídeo, foi muito bacana fazer essa discussão, acho que é uma discussão muito importante, que é sempre quase ninguém faz, né? As pessoas chegam, né, vão dar aula de Primeira Guerra Mundial como se as coisas já existissem, né? E é importante que a gente entenda como que as coisas
existem, como que as coisas funcionam, como que a história existe, como que a história funciona, como que os dados foram lançados, como que os players, né, os jogadores aí funcionam no cenário internacional. Grande abraço, professor André, espero vocês, né, mais tarde na aula de história, né, a aula de 20 e 30 do dia 10 de setembro de 2020. Grande abraço.